Glória a Deus. Como é bom sentir a presença do Senhor. Não dá para viver sem a presença do Senhor Jesus, querido. O nosso combustível de vida é o Espírito Santo. Aleluia. Irmão, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo 19. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem Bíblia, convida o teu irmão para ler com você a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que eu estou muito cansado hoje. Eu saí de manhã para vir embora. Eu fui para a Bahia, quarta-feira, e vim embora hoje, né? Perdi o voo, que era das 10 da manhã. Fiquei das 10 da manhã até 1h da tarde no aeroporto, esperando o segundo voo. Cheguei em casa, cheguei no aeroporto aqui em São Paulo, 3h30, fui chegar em casa às 6h da tarde. Cheguei em casa, só me troquei, fui pregar fora, tinha uma igreja para ministrar em Santo André, e vim correndo para cá direto, para a vigília. Deu nem para sentar ainda direito, irmão. Mas glória a Deus, porque é muito bom estar na presença do Senhor. Foi muito bom conhecer o povo baiano, a Bahia é linda. Tem algum baiano aqui, irmão? Cadê os baianos? Oxe. Irmãos, que povo carinhoso é o povo baiano. Povo que, né, acolhe a gente em casa, assim. Povo que gosta de conversar, que gosta de... Eu gostei demais do povo baiano. Foi muito bom, irmãos. Está lá na Bahia. Estive pregando lá no Ministério Vinde às Águas. O presbítero Leandro, que está sempre aqui com a gente. Conheci o pastor Stanley, que nos recebeu lá com muito carinho. E passeando também, né? Glória a Deus, como diz o pastor Luiz, tem lugar que é só para missionários e milionários, né? Eu conheci a ilha de Taparica, coisa mais linda. Muito bom. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 19. Quem achou, diga amém. Versículo 1 diz assim: No dia em que se completaram 3 meses, os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai, e depois saíram de Redifim e entraram no deserto do Sinai. Israel acampou-se ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito, e como vos transportei sobre as asas da águia, e vos trouxe junto a mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Não, vou repetir isso. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. O meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que dirão aos israelitas.
Amém, queridos? Fecha sua Bíblia, vamos orar. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite. Pai, nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos, entregamos o nosso sentimento diante de ti. Fala conosco, Jesus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Nós te damos liberdade, Senhor. Fala conosco. Fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Levante a sua mão. Diga: Espírito de Deus, fique à vontade. Fala comigo, Jesus. Amém. Pode se assentar, querido, dando glória a Deus. Se for aplaudir a Jesus, capricha. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, a verdade sempre foi um confronto para todos nós. Porque infelizmente, nós, homens, seres humanos, nós sempre procuramos o caminho do engodo, da fantasia. Por isso a verdade, ela sempre será um confronto para a sua vida. Por isso que a própria Bíblia diz que o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Porque o homem costuma viver de aparência, de estereótipo, daquilo que é falso, que é mentiroso. E quando nós somos confrontados pela verdade, nós temos uma dificuldade. Rejeitamos a verdade, ignoramos a verdade. Quando não torcemos a verdade para nosso próprio benefício. Damos um jeito para que a verdade fique a nosso favor. O ser humano tem esse problema, irmão. Isso nos impede de ter um encontro real com Deus. Porque nós fomos criados por Deus por um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Você não existe em vão. Você existe porque você é fruto de um propósito real de Deus na sua vida. Você foi predestinado por Deus. A Bíblia diz que é o que predestinou, também chamou. Quantos já ouviram uma palavra de chamado de Deus na sua vida? Dá um sinal com a mão. Deus falou: eu te escolhi. Deus falou: eu te chamei. Tu és meu. Você já ouviu isso de Deus? Por quê? Porque tu foi predestinado. Ao que foi predestinado, Ele também chamou. E ao que chamou, justificou. Porque quando eu aceito o chamado de Deus na minha vida, quando eu digo sim para Jesus, quando eu digo sim para a cruz, quando eu reconheço o sacrifício de Jesus por mim, eu estou aceitando o seu chamado, eu também sou justificado. Então o meu pecado é perdoado. Ele me justificou. Ao que chamou, justificou. E ao que justificou, este também glorificará. Tudo isso vai terminar na eternidade, irmão. Olha o teu irmão do seu lado, diga para ele: não vai acabar em pizza. Vai acabar na eternidade. Porque é lá que nós seremos glorificados. Lá que haverá glorificação. Então o processo da vida é esse. Primeiro Ele predestinou. Depois Ele chamou. Primeiro Ele predestinou, ou seja, planejou a sua vida. Planejou o seu futuro. Planejou o seu destino. Predestinou você. Depois Ele chamou, ou seja, Ele comunicou a você o que Ele predestinou. Ele comunica a você o seu chamado, a sua obra, o seu caminho. E aí quando você responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando você responde como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Então você é justificado, é perdoado, e Ele te torna apto para cumprir o propósito, até que você seja glorificado, até que venha a redenção e a vida eterna. Por isso, irmão, o cristianismo se define muito mais do que nós nos reunimos entre quatro paredes, do que uma religião, do que uma igreja, do que eventualidades. Não, Deus tem um propósito conosco. A palavra igreja significa eclésia, chamados para fora. Deus tem um chamado conosco lá fora. Deus tem um propósito com você lá fora. Eu preciso entender por que Deus existe, por que Ele me criou, por que eu estou aqui. Qual é o propósito de Deus ter me chamado? O que eu estou fazendo na obra de Deus? A verdade é que tem gente que faz a obra de Deus e nem sabe o que está fazendo, nem tem entendimento por que está ali, porque ainda não entendeu o propósito de Deus. Por isso, antes de Deus dar a você ministério, você precisa ter propósito, porque ministério é o veículo que leva você ao propósito. Enquanto eu não entender o propósito de Deus na minha vida, eu nunca vou cumprir o ministério. Ministério de Deus na sua vida não é cantar, irmão, não é pregar, não é dirigir grupo. Não, é muito mais do que isso, tem um propósito. E é só quando eu entendo o propósito que o meu trabalho será feito com excelência. A minha pregação terá fruto, terá sentido. Vai tocar as pessoas de uma forma verdadeira. Vai tocar no íntimo do coração, vai penetrar na divisão da alma, não só mexer com as emoções, animar, fazer com que as pessoas se sintam alegres. Nós estamos cheios de mensagens de autoajuda, de pregações que motivam o homem apenas a uma vitória, a uma conquista terrena. A proposta de Deus é a eternidade, tem a ver com o céu, não tem a ver com a terra, é muito mais. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que o ama. É além da estrutura humana, é além de um corpo físico. Por isso, querido, a lei é carnal, mas nós somos espirituais. Fomos vendidos sobre o pecado, éramos carnais. Agora não, nós temos que andar no veículo celestial, no seio celestial. Eu não posso entrar na igreja e continuar com a minha mente terrena, de coisas materiais, um objetivo humano. Eu não posso entrar para o templo só para Jesus resolver a minha vidinha, para Ele dar o que eu preciso, o que eu quero. Não, eu tenho que me alinhar a um propósito, a um parâmetro de Deus. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, é o que Deus quer para mim. Desde o início, irmão, Deus tentou conquistar o homem, porque Deus não criou você para que você tenha medo dele. Ele criou você para que você seja íntimo dele, amigo dele. E Moisés, quando subia ao monte, Deus dizia a ele: filho, desce lá e diga para eles que eu vos atraí a mim, eu trouxe vocês a mim, como nas asas da águia. Porque o nosso Deus é um Deus que nos atrai a Ele. Deus te deseja. Ele não precisa de você, Ele deseja você. Deus sem você continua sendo Deus. A Bíblia diz: se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Se não tem você, tem a pedra para clamar, para adorar. Deus continua sendo Deus. Ele não precisa da sua adoração. Ele tem os anjos que o adoram. E se Ele quiser, Ele pode criar, porque Ele é Deus. A diferença é que Deus te deseja. O
profeta Isaías profetizou dizendo que Deus nos vê como uma Efizebá, como uma Beulá. Efizebá e Beulá significa a despojada, a desejada. É isso que nós somos para Deus, uma noiva despojada, alguém que Deus deseja. Deus não quer que você só cumpra as suas ordens. Deus quer que você o ame antes de tudo. Por isso Deus disse a Moisés: olha, diga ao povo, se eles fielmente me obedecerem. Porque Deus quer obediência, mas Ele quer a obediência da forma certa. Diga ao povo que se eles me obedecerem, eles serão o meu tesouro particular. Eles serão o sacerdócio santo, a nação eleita. Sabe o que Deus está dizendo? Diga para o povo que eu amo eles, que eles são especiais para mim. Deus queria que o povo tivesse uma visão dele diferente, porque na antiga aliança muita gente obedecia a Deus por medo, obedecia a lei porque tinha medo de um Deus que manda fogo do céu, tinha medo de um Deus que transformava mar em sangue, tinha medo de um Deus que mandava pragas, que mandava gafanhotos, que destronava reinos com seus poderes. E aqui Deus está dizendo ao povo: olha, Moisés, Deus está tentando conquistar eles. Deus está tentando se achegar a eles de uma forma que haja relacionamento, que haja sentimento. Diga para eles: eles são o meu tesouro. Olha que carinhoso, irmãos. Moisés, diga para eles que eles são o meu tesouro. Glória a Deus. É isso que você é para Deus, querido, um tesouro. Dá para entender porque Jesus dizia: não acumuleis o tesouro na terra, mas no céu. Dá para entender porque Jesus dizia: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Ele está dizendo: transforma essa riqueza da injustiça em amigos, granjeie, transforma em pessoas. Esses são os tesouros eternos, somos nós, queridos, seres humanos. Esse é o maior tesouro de Deus, as vidas, as pessoas. Esse é o bem maior. Por isso que Jesus morreu na cruz, por você, querido. Deus deu o seu Filho único, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que aquele que nele cresce não perecesse, mas agora tivesse vida. O propósito de Deus é resgatar o homem, é transformar o homem. Nós estamos aqui num processo de transformação, para entrarmos no processo de transição, sendo transformados para sermos transferidos. Na eternidade teremos um novo corpo, seremos transformados, seremos semelhantes a Ele. É um processo de transição. Para isso nós precisamos ser transformados aqui. Essa vida que nós vivemos aqui é uma faculdade, querido, é um preparo para nós entrarmos na eternidade. Por isso nosso propósito como igreja não é a terra, é o céu. Nós não devemos orar pedindo coisas materiais, nós devemos orar para alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Você sabia que na Bíblia está escrito: estejais contentes com aquilo que tendes? Se você tem onde dormir, se você tem com que se cobrir, estejais com isso contente. Não quereis ser ricos, está na Bíblia. Mas porque a religião prega que você tem que ter dinheiro, que tem que ser rico, que você tem que ser próspero, que você tem que fazer a campanha para você sair daqui abençoado, porque você tem que buscar os seus objetivos. Porque o alvo é a terra, o alvo da religião é a terra. É atrair as pessoas, isso é jogo de marketing.
Estratégia de marketing. Dar às pessoas o que elas querem para que elas venham para a igreja. E aí começa um sistema de manipulação, distorcendo a palavra da verdade. Você sabia, querido? Você sabia que toda heresia, ela surgiu de um princípio bíblico? Toda doutrina herética, ela foi extraída da Bíblia. Texto sem contexto. Uma vez eu fui numa igreja, meu sogro convidou eu e minha esposa para ir na igreja dele, porque era o culto da família, e a gente foi, eu fui fazer uma pro meu sogro, né? Agradar o sogrão, fui junto. E lá o pastor da igreja dizia assim: irmãos, e ele leu um texto de Isaías que dizia que no lugar da vergonha, ele exultará dupla honra. E aí ele começou a argumentar no texto, dizia: porque se você der o dízimo dobrado, você terá dupla honra. Eu dizia: meu Deus, isso é um absurdo. Ele pegou um texto, uma profecia, que fala de Jesus, que no lugar da vergonha ele terá dupla honra. Essa profecia está falando de Jesus, que passou a vergonha da cruz, mas que teria dupla honra na ressurreição. E pega um texto fora do contexto, para falar de dinheiro, para manipular o ser humano. E ele dizia: sim ou não? Está na hora, irmão, de nós entendermos o propósito de Deus. Sairmos da nossa zona de conforto. Tem irmão que só ouve a palavra quando alguém está pregando. Só ora quando alguém está orando. Só vive na sombra de algum profeta, de alguém que profetize, de alguém que lhe dê destino, porque ele mesmo não sabe, ele mesmo não tem um relacionamento íntimo com Deus a ponto de receber diretamente de Deus. Precisa de um porta-voz, dizendo para ele: vá para a direita, vá para a esquerda, faça isso, faça aquilo, ou não faça. São aqueles irmãos que vão para a igreja pedir uma confirmação, que dizem: ora aí, vago, vê o que Deus fala, vago. Tu é homem de Deus, já vem preparando o campo. Eu sei que o senhor é homem de Deus, que Deus tem te usado. Agora ora por mim aí, varão, vê o que Deus fala. Pode jogar confete, irmão, que não muda nada não. Na verdade, na hora que você pegar um profeta de verdade, você vai ver o que é bom para tosse, né? Quando pegar alguém que fala, quando pegar uma irmã Shirley da vida, quem lembra da irmã Shirley, irmãos? Os membros antigos da Atalaia, lembra da irmã Shirley? Tinha uma irmã aqui na igreja, pastor. Ela já partiu para o Senhor, mas ela tinha um derrame. Ela vinha na igreja de cadeira de roda, mas era profeta. Ela levantava da cadeira de roda só para profetizar. Eu ficava olhando: Jesus, está curada. Está curada. Levantou da cadeira de roda, ela ia no irmão com aqueles olhos arregalados dela, irmão, que dava medo. E não era profecia de vitória não, viu? Deus só usava ela no cajado mesmo. E quando pegava, dizia: põe a tua casa em ordem, se conserta, Deus está vendo. E ela regalava os olhos assim: E ela levantava da cadeira de roda e ia andando. Aí depois ela voltava para a cadeira de roda. Eu falei: Jesus, mas por que ela voltou para a cadeira de roda? Que mistério é esse? Mas está curada e voltou para a cadeira de roda. Aí tem coisa que não dá para entender, irmão. Deus quer a pessoa daquele jeito. É um mistério. Mas a irmã Shirley, irmão, ela assustava todo mundo na igreja. Eu ficava coçando a cabeça. Eu falei: Jesus, aí ela vai esvaziar a igreja.
Porque quando ela entrava na igreja, tinha irmão que dava a volta por detrás. Tinha medo dela. Quando ela sentava numa cadeira, a pessoa levantava e ia para o outro canto. Mas você quer saber de uma coisa, querido? Todas as profecias dela batiam na veia, certinho. Ela assustava, mas falava a verdade. Será se nós estamos prontos ou dispostos a ouvir a verdade sobre a nossa vida? Irmão, o mesmo Deus que cura é o que fere. Deus é o mesmo que confronta e depois conforta. Oséias 6:1: vinde e tornemos ao Senhor. Por quê? Porque Ele despedaçou e Ele sarará. Ele fez a ferida e também atará a ferida. A Bíblia diz em Mateus 3, versículo 10, que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, porém, que não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. E toda aquela que dá fruto, que ele faz? Ele poda. O machado vai bater de um jeito ou de outro. Se não dá fruto, bate na raiz e joga no fogo. Se dá fruto, vai bater no galho. Mas vai bater de um jeito, Deus vai pegar você. Porque até quem está dando fruto ainda precisa ser confrontado para dar mais frutos ainda. Até quem está certinho com Deus precisa ser confrontado para ficar melhor ainda. É o processo de transformação e de aperfeiçoamento de Deus. Aleluia! Irmãos, nós estamos vivendo num tempo difícil. A palavra está se cumprindo. Segundo Timóteo 4:1, olha o que Paulo diz. Ele diz: eu conjuro-te diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os mortos pela sua vinda, pelo seu reino. Então ele diz para Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, admoesta, repreenda, exorta com toda longanimidade de ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo já chegou. Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Aí eu me lembro daqueles cultos que é só vitória. Aí eu lembro daqueles cultos que é só coisas agradáveis. Que a roda gira e que você vai ficar em cima, que tu vai ficar rico, que o teu nome vai soprar na terra, que tu vai ser famoso. Só coisas agradáveis. Olha só. Tendo desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo o seu próprio desejo. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Está assim ou não está, irmão? Mas aqui tem um pontinho, diz assim: tu porém. Aponta para o irmão do seu lado, diga para ele na linguagem do baiano: vice bichinho. Tu porém, sê sóbrio, aleluia, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Deixa eles, você não, você é fiel. Seja sóbrio, seja diferente. Seja diferente. Seja um tesouro, irmão.
Seja um tesouro particular de Deus, seja diferente. Aleluia, seja celestial e não carnal. Aleluia, glória a Deus. Irmão, a verdade ela não é agradável aos olhos, ela nem é fácil de ser abraçada, mas é a única que pode libertar você. João 8:31, versículo 31 e 32, Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Só a verdade pode libertar. Irmão, mas agora somente os que temem a Deus amam a verdade. Porque, irmão, ter a fórmula da verdade e não ter paixão não adianta. Não ter sentimento não adianta. Não adianta você saber a verdade, mas não ter sentimento, não ter paixão. Eu já vi muitos pregadores que pregam a verdade, não viverem a verdade. Conhece a verdade, mas não consegue praticar, não consegue, porque não tem paixão, não tem temor. Irmão, a fórmula é a paixão, é o desejo. Querido, a falta de fogo significa que tem falta de paixão. Você não está mais vivendo aquele avivamento porque não tem mais aquela paixão. Por isso, primeiro eu preciso ter um encontro com a presença de Deus, depois com a verdade. Você já percebeu que primeiros discípulos da Bíblia conheceram a presença de Deus, então eles entenderam a verdade. Enquanto não receberam o Espírito Santo, não tiveram uma íntima comunhão com o Espírito Santo, eles não entendiam a palavra de Deus. A Bíblia diz em Atos que quando eles receberam o Espírito Santo, foi aberto-lhes a mente para compreender as Escrituras. Você nunca vai ter uma revelação da verdade se primeiro não ter comunhão com Deus. Irmão, Deus deu a Moisés um desejo de buscar a Deus, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Jeremias, Isaías e tantos outros continuaram a proclamar a palavra de Deus em meio a perseguições, provações, cadeias, prisões. A igreja primitiva, ela pregava ousadamente, mesmo debaixo de ameaças e até mesmo debaixo de mortes. Por quê? Porque a paixão os fez sacrificar a própria vida pela verdade. Irmão, e ela está disponível a todo aquele que tem fome pela verdade. Esta unção virá para você, mas ela não virá sem que haja o confronto, sem que Deus confronte você, porque você também precisa da verdade. A verdade confronta você. Por isso que a verdade liberta, porque ela transforma você. Não, o nosso Deus é um Deus que é Pai, por isso que Ele corrige você. O Pai corrige o filho que ama. Quantos tem filhos aqui? Deixa eu ver, dá um sinal com a mão. Você já percebeu que teu filho, quando o menino é criança, tem 3, 4, 5 anos, o pai é um herói para ele. Aí quando ele tem 11, 12 anos, já não é mais muita coisa. E quando chega na idade dos 16, 17 anos, aí então o pai já não é mais nada, é um careta. Por quê? Porque essa é a idade que o pai está dando mais bronca no filho, é a idade da adolescência, da rebeldia. Que o pai diz para ele, vai estudar, vai fazer lição, olha as suas notas vermelhas, desliga o videogame, sai do Xbox, sai da internet, sai do Facebook, vai fazer a sua lição, vai cuidar, olha essas amizades. E o pai vive cobrando, vive pegando no pé, porque o pai quer dar um destino para o filho. O pai se preocupa para que o filho entre em alinhamento com Deus, que ele possa viver
o que é bom, o que é correto, o que vai lhe trazer saúde na sua vida. Deus é assim, querido. Por isso tem uma fase da nossa vida que nós não queremos ouvir a verdade. Nós estamos assim na igreja, parece criança rebelde, adolescente rebelde. E aí Deus vem dar uma palavra e você rejeita, porque você não quer a verdade, você quer a sua verdade. Você tenta mentir para você mesmo, você mente para a sua consciência, a sua consciência mente para você, e aí você acaba sendo engodado pelo seu próprio sentimento. Deus vem e diz, muda, sai dessa vida, e você, não, mas não é bem assim, eu estou bem, está bem nada. E às vezes você procura um lugar que você quer ouvir uma palavra de ânimo, mas Deus te exorta, porque Deus é Pai. Deus exorta quem Ele... A Bíblia diz, se está sem disciplina, não é filho, é bastardo. Quer saber de uma coisa? Comece a se preocupar se você não tem sido confrontado. Comece a se preocupar se você está sem disciplina. Porque sem disciplina, tu é bastardo, meu irmão. Você já pegou a Bíblia e disse assim, Deus, me dá uma palavra, Jesus, eu quero uma palavra, confirma comigo, Jesus. Já fez isso, irmão? Hã? Quem já fez isso aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão aí. Pode levantar. Pode todo mundo levantar a mão, eu também. E eu vou dizer um negócio para você, eu faço ainda faço isso. Jesus, me dá uma palavra que eu estou precisando de uma confirmação. E aí você fecha o olhinho assim, olha com um rabo de olho assim e faz, Jesus, agora vai. Aí dá uma rajada de língua estranha, terra. E aí você abre. Aí quando você abre, cai lá em Ezequiel, cai lá em Jeremias. E aí quando você olha para o título, espada do Senhor. Espada do Senhor, peraí, espada do Senhor não. Aí você fecha rapidinho um manto. Jesus, eu não orei ainda direito, meu Deus. Eu não pedi direito, acho que o Senhor não entendeu ainda. Senhor, eu quero uma palavra. Porque você quer que caia lá na palavra de vitória. Enquanto não sair o que você quer ouvir. Agora se o cara for muito cara de pau, ele fica lá em Jeremias. Ele fica matutando lá em Jeremias. Sei. Já sei para quem é essa palavra. Já sei para quem é essa palavra. Para quem? É para minha sogra, já sei. Você já fez isso, né, varão? Você fez isso e deu para a sogra? Foi ele que deu a ideia aqui, irmão. Para a sogra. Aí então quer dizer que você faz igual o irmão aqui. Você chega na sogra e fala assim, sogrinha, eu estive orando pela senhora essa tarde. E Deus me deu uma palavra para me dar para a senhora, está aqui em Jeremias. Mas você não quer, querido. Você não quer a correção de Deus na sua vida. Irmão, Jesus está mais preocupado com a nossa condição do que com o nosso conforto, querido. Ele está mais preocupado com a sua santidade do que com a sua felicidade. Você acha que Deus, Ele está à disposição de você para você ser feliz? Não, Ele está à disposição para te santificar. E se para te santificar, você tiver que passar pelo mesmo processo que Jó, você vai passar. Deus te ama tanto, que Ele não vai deixar você do jeito que você está vivendo.
Ele vai tratar você. Foi isso que ele fez com o jovem rico. Em Mateus 10, 21, o texto diz que olhando para ele o amou. E quando o amou, disse: vende tudo que você tem, dá aos pobres, então terás um tesouro no céu. O cara abaixou a cabeça e foi embora triste. Mas a Bíblia não diz que Jesus o amou? E porque o amou, ele falou a verdade. Só fala a verdade quem te ama, irmão. Só fala a verdade só te ama quem fala a verdade para você. Quem fica massageando o seu ego, batendo nas suas costas, muitas vezes não é o seu amigo, é o seu inimigo. O seu amigo é aquele que aponta o dedo para você e diz: cara, muda de vida, não é essa vida que Deus tem para você. Faça isso. Se arrependa nessa noite. A mensagem do Evangelho sempre foi a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Não pode haver transformação se nós não nos arrependermos, se não tivermos um encontro com a nossa realidade, com quem somos. Aleluia. Querido, o amor de Deus é incondicional. Você pode ter certeza, Deus te ama incondicionalmente. Você pode ser um pecador, você pode se desviar, voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia no passado. Jesus continua te amando com um amor, com o mesmo amor, com a mesma intensidade de amor. Mas escute, a promessa de Deus, ela não é incondicional, ela tem uma condição. Nós só vamos para a eternidade se nós vivermos em obediência, se nós formos transformados, se nós cumprirmos o propósito real de Deus para as nossas vidas. Ele continua te amando, mas Ele não pode te salvar se você não se arrepender. Por isso Deus sempre vai insistir com você para tentar te salvar. Ainda que você caia 7 vezes, o Senhor sempre está lá com as mãos estendidas, dizendo: filho, eu te amo. As mãos do Senhor estão estendidas, não estão encolhidas. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, eles estão atentos. Deus sempre terá uma oportunidade para você. Aleluia. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, ainda há esperança. Eu quero te dizer que Jesus está voltando, o tempo está curto. Ele pode chegar a qualquer momento. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos a época. E eu sei que já estamos na época, porque a Bíblia diz em Mateus 24 que o amor de muitos se esfriará. Os pais se levantarão contra os filhos contra os pais, nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, pestes, doenças, pessoas dizendo: eu sou o Cristo. Irmãos, tudo isso está acontecendo. É só ligar a televisão, você vê no noticiário todos os sinais que predizem a vinda de Jesus, que dizem: a época é essa, Jesus está voltando. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, ninguém sabe, mas a época eu sei, já é época. Vigiai, esteja preparado, porque bem-aventurado aquele que o Senhor encontrar vigiando e servindo bem. Aleluia! Glória a Deus! Por isso Paulo dizia a Coríntios, 2 Coríntios 6, versículo 17, ele dizia: pelo que saia do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas imundas, eu vos recebereis, eu serei para vós como pai, e vós sereis para mim como filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Capítulo 7, versículo 1 de 2 Coríntios, ele dizia: ora, amados, visto que temos tais promessas. Você tem uma promessa, olha para o teu irmão, diga para ele: não despreze a promessa de Deus na sua vida. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando em santidade e temor
aperfeiçoando em santidade. Aleluia. Deixa Deus aperfeiçoar você em santidade. Então Ele nos receberá, querido. Essa é a promessa. Segundo Timóteo 2,11. Fiel é esta palavra. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Aleluia. Eu fui predestinado, fui chamado, fui justificado, mas eu preciso chegar na glorificação. Eu preciso chegar na eternidade, onde o justo juiz me dará a coroa. Por isso nós precisamos estar em alinhamento com Deus todos os dias, para não perder o foco, para não sair da linha. Irmão, o único que pode anular a promessa ou retê-la é você mesmo. Só você pode atrapalhar os planos de Deus na sua vida, mais ninguém. Porque Deus nos predestinou, mas nós temos livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que Deus quer ou o que nós queremos. A vida que Deus escolheu para nós ou a vida que nós queremos levar. Tiago 4,4, ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. De quem você é amigo, de Deus ou do mundo? Por isso nós precisamos deixar o interesse pessoal. Deixar o interesse pessoal é fazer o que Moisés fez em Êxodo 3, quando teve um encontro com Deus. A Bíblia diz no versículo 3, que ele virou para a sarça. Ele teve uma visão da sarça ardendo e não se consumia. E a Bíblia diz que ele se virou para a sarça. Ele foi se achegando a ela. Deus disse: descalça a sandália dos teus pés. E o Senhor o chamou naquele dia. Aleluia. Irmãos, quando Deus perceber que você deixou seus interesses pessoais e se virou para ver o que Ele está mostrando. Porque tem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja, ele não vê a sarça arder, ele não vê o fogo queimar, ele não vê a glória de Deus, ele não ouve, ele não entende a revelação do céu. A sarça está ardendo, não se consome, a glória vem, a palavra vem, a voz de Deus vem, mas ele não se move a ela, não tem interesse. Só quando Deus ver que você tem interesse, irmão, então Ele vai te chamar para revelar a você todo o seu projeto. Sabe quando que eu fui batizado com o Espírito Santo? Eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Eu sei que muitos já viveram essa experiência. E eu sei também que tem muita igreja que reprova essa visão, não acredita que primeiro tem que ser nas águas. Mas eu fui batizado antes de descer as águas, porque um dia eu estava na igreja, queridos. Eu olhei o meu passado, vi tudo que Deus fez por mim. Um dia eu acordei, porque eu pequei contra Deus e sofri o peso do pecado. Então eu fui para a igreja e fui adorar a Deus. Falei: Jesus, eu não quero mais essa vida. Eu lembrei do que Deus fez por mim. Jesus me livrou da morte. Jesus me livrou, me tirou de uma sala de UTI, me livrou de um traumatismo craniano, de um coma. Jesus me curou, me trouxe de volta à vida aquilo que os médicos diziam que não tinha cura, que não tinha resultado, que foi desenganado pela medicina. Disse que eu poderia ficar debilóide, disseram que eu não teria os movimentos do corpo, porque eu quebrei o fêmur do colo, os pulsos, os ossos do meu pulso esmiuçaram. Fui desenganado pela medicina. Eu comecei a me lembrar: Jesus me deu vida. Eu sou miserável, eu pequei contra Deus. E eu vi aquele pastor pregando, pastor Sandro, da igreja presbiteriana. Eu lá estava assistindo aquele culto. E na hora da oração eu disse: Deus, eu quero fazer o que esse homem está fazendo.
eu me interessei pela sarça. Me interessei pelo fogo. Me virei para ver. Naquele momento que eu disse isso, foi como um relâmpago que tocou a minha vida, como se eu recebesse uma descarga elétrica. Eu senti a presença de Deus como um fogo na minha vida, e eu comecei a falar em línguas. Fui batizado com o Espírito Santo no momento em que eu me interessei pelo fogo. Deus só revela o seu propósito para aqueles que se viram para ver o fogo, para aqueles que se interessam pelo seu projeto, pelo seu plano. Não adianta vir para a igreja para ficar resolvendo sua vida. Eu vou lá fazer uma campanha para Jesus me abençoar. Grande coisa. Continua frio, continua um ser humano pecador, sem entendimento, sem visão, sem entender o propósito de Deus na sua vida. Por isso, pregadores, ei pregador, não leve as pessoas à promessa sem antes levá-las até a presença. Primeiro é a presença de Deus. Aleluia. Zacarias 4:6, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Quando Moisés tentou libertar o povo que estava em cativeiro, a sua família, a Bíblia diz em Atos 22, Atos 7:22, assim Moisés, instruído em toda a sabedoria do Egito, era poderoso nas palavras e obras. Ora, quando completou 40 anos, veio-lhe ao coração de visitar os seus irmãos e os filhos de Israel, e vendo um deles sofrer injustamente, o defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio, cuidando que os seus irmãos entendessem que pela mão dele havia de dar liberdade, mas eles não entenderam. Sabia que Moisés já tinha no coração o desejo de libertar o seu povo, mesmo quando ele vivia no Egito. Mas a Bíblia diz que o povo não entendeu, ninguém entendeu, nem ele mesmo entendeu. Porque toda liderança sem propósito correto, irmão, ela é mais perigosa do que não haver liderança. Todo ministério sem propósito é mais perigoso do que não haver ministério. Porque sem um propósito correto de Deus, as pessoas estão levando outras vidas ao inferno, ao engano, ao engodo, à mentira. Eu disse aqui no culto da GP, depois que o pastor Wagner pregou, irmãos, é difícil ouvir isso, mas eu acredito que a maior concentração de potestade maligna não está no centro de macumba, não está no baile funk, não está nas festas raves, não está nos becos, nas vielas, nos pontos de drogas. Eu acredito que a maior concentração, lá também tem demônio nesses lugares, mas a maior concentração está dentro de igrejas que usam de manipulação e de engano. É pior do que não ter, irmão, uma liderança sem propósito é pior do que não ter liderança. É pior, porque cria-se um povo cheio de misticismo e tradição, que não ouve mais a palavra, está preso dentro de um sistema, porque deu resultado. Não, pastor, mas aonde eu estou, teve milagre, e porque teve milagre, então não é possível, é de Deus. Se eu tiver que acreditar que tudo que tem milagre é de Deus, então eu vou ter que acreditar que na igreja católica tem milagre, no centro de macumba também tem cura do câncer. Eu vou ter que acreditar, querido, que em os outros lugares também, então, é a obra de Deus. A Bíblia manda observar o fruto da justiça. Não é milagre não, querido. Fruto de justiça. Não milagre.
Milagre, irmão, até o diabo faz para engodar as pessoas, para enganar. Por isso, cuidado. Só a intimidade, irmão, pode levar você a discernir o propósito de Deus na sua vida. Só um relacionamento com Deus. Só quando você se torna um tesouro particular de Deus. Só quando você se torna uma propriedade, aleluia, peculiar. Quando você se torna uma nação eleita, um sacerdócio real. É aqui, irmão, na presença de Deus. É quando você se torna o chaveirinho do céu. Quando você se torna tão íntimo, tão amigo de Deus, que tudo que Deus vai fazer, Ele revela aos seus santos profetas. Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então Ele vem e conta tudo para você, porque você é o amigo íntimo dEle, você é o queridinho dEle, e Ele não faz nada sem contar a você. Irmão, isso é coisa de melhores amigos. Você já teve um melhor amigo da sua vida. Você não faz nada sem contar para ele. Você não faz nada sem dizer a ele o que você vai fazer, porque ele é o seu confidente pessoal. É assim que Deus quer sentir, irmão. É assim que Deus quer que você viva com ele. Tesouro peculiar, tesouro particular. Olha aí, já estou com sotaque, ó, gente. Tesouro particular. A gente pega, né? Deus quer que você seja esse cara, irmão. Assim com Jesus, ó. Será se você pode se aproximar mais dele nessa noite? Aleluia. Oh, aleluia. Irmão, Adão não foi criado para que tivesse um grande ministério. Ele não foi criado para construir obras faraônicas. O homem não foi criado para construir prédios e edifícios. O homem não foi criado para desenvolver ciência. O homem não foi criado para desenvolver a automobilística, nem aviões e nem navios. O homem não foi criado para desenvolver a internet nem a televisão. Mas o homem foi criado para ser colocado no jardim de Deus, para ter comunhão com Deus vivo. Para isso o homem foi criado. Por isso Deus vinha todos os dias, na viração do dia, até o jardim, para ter comunhão com o homem. Você foi criado para ser amigo de Deus. Sabe o que eu acredito, irmão? Porque Enoque foi translatado, porque Enoque era tão amigo de Deus, tão íntimo de Deus, que Deus o tomou da terra, que Deus o tomou para si. Aleluia. É um tesouro peculiar, é um tesouro particular. É alguém que Deus olhou e falou: eu te quero tão pertinho de mim, que eu vou te tomar daí, meu filho, vem pra cá. Eu quero te abraçar, quero te tocar todos os dias. Eu quero pegar você, você é Efizebá, você é minha Beulá, meu desejado. Aleluia. Sabe o que eu estou sentindo aqui no meu coração? Eu estou sentindo o sentimento do Espírito Santo. Ele está com saudade de você. Deus te deseja, meu irmão. Deus te quer. Deus te quer. O Espírito Santo está me constrangendo no meu íntimo, porque eu estou sentindo nesse momento o que Deus sente por nós. E nós somos tão egoístas, nós somos tão individualistas e não percebemos. Não percebemos que Ele quer um abraço. Nós só queremos ser ungido. Nós só queremos poder. E não percebemos que o Senhor quer um abraço, quer um cheiro. Que Ele quer você. Dá para entender porque Ele disse para Marta: Maria preferiu a melhor parte. E uma coisa só é necessária, e dela não será tirada.
Porque tudo que Ele quer, querido, é ser teu amigo, estar perto. Ser íntimo. Ele não quer mais que você consulte o profeta, Ele quer falar direto com você. E que isso seja uma coisa natural. Não seja para uma confirmação. Deus, eu estou orando agora porque eu quero uma confirmação. Não, que seja natural. Você possa acordar de manhã e falar bom dia para Ele. E de repente Ele te surpreende com uma novidade. De repente Ele te surpreende. Alabashuri cantará alabashuri. Alabashoreka torobi alabashuri. Você é um tesouro particular de Deus. Irmão, que coisa linda, um tesouro particular de Deus. Você tem valor, querido. Você é muito especial. Você não imagina o quanto você é especial. Deixe de ser egoísta agora. Eu sei que algumas pessoas vieram aqui nessa noite porque estão com alguns problemas. Algumas que precisam de uma vitória, de uma bênção. Mas por favor, deixe de ser egoísta nessa noite. Não andeis ansiosos pelo que há de comer, pelo que há de beber, pelo que há de vestir. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deus sabe do que você precisa. Olhe para os pássaros, não semeiam, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Olhe para os lírios do campo, que nem Salomão se veste de tanta beleza e glória como os lírios. Porque Deus os veste assim. Jesus disse, vocês são mais importantes do que os pássaros e os lírios. Não se preocupe com essas coisas, por favor. Buscai antes o reino do céu e a sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Sabe qual é a diferença quando você é filho? É que quando você é filho, você é filhinho de papai. Quando você é filho, você é suprido. Quando você é filho, você é cuidado. Dá para entender porque você ainda não... Porque você não foi ainda cuidado. Porque você não assumiu a posição de filho. E tudo que Deus está tentando fazer é que você entenda que Ele é Pai. Para que você o ouça. Do contrário, você é só um filho rebelde que quer as coisas do seu jeito. Deus te ama demais, irmão. Deus nos ama tanto, tanto. Não há como medir o tamanho desse amor. Não existe metragem no mundo que possa medir o quanto Deus nos ama. É um amor que é mais forte do que a morte. Por isso Ele ressuscitou. Eu ouço a voz dele dizendo, eu tenho saudade. Eu ouço a voz dele dizendo, eu tenho
Rebalaca subia lava suricanta. Rebalaga sore calabasto robia. Oh Abba, Abba, Abba. Nós te queremos, Abba. Nós te queremos, Abba. Uralaba surya lava canturalabas. Leva canturalaba surya lava. A tua presença é melhor do que um ministério. A tua presença é melhor do que uma tribuna. A tua presença é melhor do que uma liderança toda. Eu não quero nada se eu não tiver a tua presença, Senhor. A pior coisa que tem para um pregador é pregar sem a presença de Deus. É seguir o cronograma. Eu não quero seguir o cronograma. Oh, aleluia, eu quero me embriagar. Eu quero me embriagar dele. Eu quero que rios de águas vivas fluam de mim. Eu quero ser uma fonte. Eu não quero ser um pregador, eu quero ser uma fonte. Ele alava lava sureca telebalava suricanta lava. Ele badava sonê. Eu ouço ele dizendo: você é o meu tesouro, meu tesouro, meu tesouro.